Santo Deus. Nós temos estudado o livro de Apocalipse e agora à noite veremos aquela carta à sétima igreja da Ásia, a igreja de Laodiceia, que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, do versículo 14 ao versículo de número 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus. Laodiceia, a igreja que não é quente nem fria. Laodiceia, a igreja que tem Jesus não dentro dela, mas do lado de fora. Laodiceia, a igreja que tem uma porta fechada para Cristo. Em Filadélfia é dito: eis que eu abro uma porta que ninguém pode fechar. Uma porta aberta por Jesus para a sua igreja, e uma porta esta, por ser aberta por Jesus, ninguém poderia fechá-la. Mas em Laodiceia há uma porta fechada para Jesus, porém que pode ser aberta. Essa é a grande esperança. Embora Jesus esteja fora, embora haja uma porta fechada para Ele, há a esperança de que se abra essa porta. Essa é uma porta fechada que pode ser aberta e que deve ser aberta por nós. Não é a porta que Deus deve abrir. Essa é a porta que nós devemos abrir. E como abrimos esta porta?
se ouvimos ao Senhor, se damos ouvidos ao Senhor, nós então teremos a atitude de abrir e de receber ao Senhor. Receber ao Senhor não apenas na nossa vida, receber ao Senhor na intimidade da nossa casa, receber ao Senhor e ter, portanto, esta intimidade, essa proximidade com Ele. Há uma porta fechada. Cristo fala a uma igreja que não tem mais a Cristo. Que coisa terrível! Que coisa terrível! E isto é o motivo dela ser morna. Dela ser morna. Porque é a igreja que não tem consciência do seu estado. É a igreja que de si mesmo diz: eu sou rica, eu sou abastada, eu não tenho necessidade de nada. Ela não se conscientiza de nenhuma das suas necessidades. E a sua maior necessidade, ela não tem consciência dela, que é justamente, ela não tem mais a Jesus. Jesus já não está mais dentro desta igreja, mas essa igreja ainda está dentro de Jesus. Porém, por quanto tempo? Por quanto tempo essa igreja estará dentro? Porque diz: estou a ponto de vomitar-te. E aí se perderia todas as esperanças. Enquanto ainda a igreja estiver em Cristo, mesmo que Cristo não esteja na igreja, ainda há uma esperança para essa igreja. Mas quando essa igreja não mais estiver em Cristo, assim como Cristo não está nela, não há esperança nenhuma para essa igreja. Porém, é manifesto mesmo em todo esse estado, uma graça e um amor que foge completamente ao nosso entendimento, porque mesmo assim, mesmo Cristo não tendo lugar, Ele ainda insiste. Ele ainda diz: eu repreendo aqueles que amo, eu disciplino aqueles que amo. E por isso mesmo, porque Jesus ainda os ama, Jesus então os conclama dizendo: sê, pois, zeloso, tenha zelo de novo, tenha fervor de novo, arrepende-te. É o que Cristo espera desta igreja, é o que Cristo espera de todos nós, e é o que pode nos impedir de cairmos nessa falta de consciência, de vivermos essa situação de sermos mornos, e, sendo mornos, estarmos no estado não apenas morno, mas mórbido, se aproximando da morte total, espiritual. Então, é o zelo e o arrependimento. Notamos que vidas estão ficando mornas, estão ficando nem quentes nem frias, porque é a igreja que não é nem quente nem fria. É como o Senhor se refere a ela, que não é quente nem frio. E isto a torna desconfortável para o Senhor, a torna algo que o Senhor deseja lançar fora de si. Lembre-se do que a Bíblia diz: se o sal vier a perder o seu sabor, para nada mais presta, senão para quê? Para ser
lançado fora. Isto é ser vomitado. E assim ser pisado pelos homens. Esse não é o desejo. O desejo de Deus não é nos lançar fora. O desejo de Deus não é que sejamos pisados pelos homens, mas se viermos a perder o nosso sabor, se viermos a nos tornar intragáveis, insuportáveis, Ele deverá nos vomitar. Então, antes que isto aconteça, devemos nos livrar da iminência deste problema pelo quê? Pelo zelo e o arrependimento. Essa é a grande palavra de Apocalipse. A última palavra das Sagradas Escrituras é arrepende-te. Arrepende-te. Esta é a última palavra dita pelo Senhor à sua igreja. Sabemos que há palavras como ide, pregai o Evangelho, sejais cheios do Espírito Santo, orai sem cessar. Palavras como em tudo dai graças, essas são palavras dirigidas à igreja, palavras dirigidas pelo Senhor. Mas a última palavra dirigida à igreja, ou às igrejas, foi arrepende-te. Arrepende-te é o que Deus está pedindo da igreja. E que muitas vezes nós estamos dentro da igreja e o que mais nos falta é arrependimento. John Stott disse que a maior tragédia do cristianismo é que hoje nós temos santos sem santidade. Essa é a grande tragédia da igreja. Santos sem santidade. Fiéis ou crentes sem fé, sem fervor, sem entrega, sem uma vida. Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é sábio construtor, que constrói na rocha. Mas aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, este constrói sobre a areia. E vindo a chuva, e transbordando os rios, e dando contra as casas, aquela que tiver sabiamente construída, ou seja, que ouviu e praticou, esta permanecerá de pé. Mas a que ouviu e não praticou, esta terá uma grande ruína. Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Eu sempre tenho dito que a resposta, a solução está na revelação de Cristo. E como Cristo se revela a cada igreja. A esta igreja que vive ser morna, que vive a falta de consciência do seu estado deplorável espiritual, Jesus se apresenta, se revela, dizendo: eu sou o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação, assim como Paulo em Colossenses fala do princípio da criação, que Jesus é o princípio da criação e diz que o mistério que estivera oculto pelos séculos, Ele nos revelou. Então, aqui Jesus está se mostrando, se revelando, e que se acaso não existe algo, Ele que é o princípio da criação, tudo trará, tudo fará, tudo criará
no que for necessário para salvar essa igreja. O amém, esta palavra extraordinária, esse decreto eterno, esse decreto divino, que a Bíblia diz que Ele é o sim e Ele é o amém para nós, que está ligado a trazer à existência o que não existe. Assim seja a fiel testemunha, aquele que testemunhará a nosso favor e poderá também testemunhar contra nós, mas o seu testemunho é fiel, o seu testemunho é verdadeiro. Enquanto há tempo, antes que venha o juízo, nós devemos ser zelosos, voltar a ter zelo e nos arrepender. Essa é uma igreja que nós normalmente falamos Laodiceia e colocamos Laodiceia longe de nós, mas Laodiceia faz parte da igreja. E que nós não podemos afastar Laodiceia de nós. Sabe, há uma interpretação que se chama interpretação histórica, profética, que tem etapas da Igreja de Cristo. Ela se inicia com a Igreja Apostólica, a Igreja dos Apóstolos, que seria Éfeso. E assim se desenvolve a cada etapa da igreja. Filadélfia seria o momento missionário da igreja, o grande mover de avivamento sem igual que a igreja experimentou em missões por todo o mundo. E Laodiceia seria a igreja dos últimos dias. Nós, na realidade, estamos muito mais para Laodiceia do que para qualquer outra igreja. Isso não estou acusando igreja A, B ou C. Estou dizendo que nós, como igreja do século 21, estamos muito mais para Laodiceia do que para qualquer igreja. Então, essa deveria ser a palavra mais importante de todas as palavras para nós: zelo e arrependimento. Ainda há esperança, porque diz que se alguém, qualquer um, eu, você, ouvirmos a voz do Senhor e abrirmos as nossas portas para o Senhor, Ele entrará, Ele ceará conosco e nós cearemos com Ele. Ele vem para ter intimidade e comunhão, para ter compromisso e aliança conosco, para sentar-se à nossa mesa e para nos receber sentados à mesa dele. Nós deveríamos nos despertar para isso. Eu creio que cada uma dessas igrejas são facetas da Igreja de Cristo. Em todos os tempos, em todos os momentos, sempre há uma Laodiceia, sempre há uma Sardes, sempre há uma Tiatira, sempre há uma Esmirna, sempre há uma Filadélfia e também sempre há, infelizmente, uma sinagoga de Satanás. É interessante que sinagoga de Satanás é uma expressão que é utilizada para Filadélfia, para o problema que Filadélfia enfrentava, e para Esmirna, as duas igrejas que não são repreendidas. Não se abre sinagoga de Satanás onde está Laodiceia, se abre aonde há fidelidade, aonde há integridade. É para lá que o diabo fará os seus maiores esforços, mas Laodiceia se perde sozinha. Laodiceia não precisa de outra coisa, a não ser dela mesmo para se perder.
porém há chance de arrependimento. É uma igreja que já não entende nem mesmo a linguagem da graça de Deus. Tudo para Laodiceia é um negócio, tudo para Laodiceia é uma compra. E Deus aconselhando o caminho pelo qual ela pode obter o seu arrependimento, o seu zelo de volta restaurados, Ele diz: aconselho-te que de mim compres. Aconselho-te que de mim compres. E desde quando Deus nos vende algo? Porque já não é uma igreja que entenda o que é a obra da graça do Senhor, que o Senhor deseja dar isto. É uma igreja que sempre pensa em negócios, e inclusive com Deus, pensa em fazer um negócio. E nós devemos vencer esta mentalidade. Deixe-me dizer uma coisa. Por que é importante? E por que a igreja, e cada uma das igrejas foi identificada com a sua cidade? Por que foi disso a igreja que está em Éfeso? Porque não simplesmente a primeira igreja, a segunda igreja, a terceira igreja. Porque é dita a palavra, o nome da cidade. Porque, meus irmãos, queiramos ou não queiramos, o espírito de uma cidade, mudemos a palavra espírito pela mentalidade de uma cidade, mudemos a palavra mentalidade pela palavra cultura de uma cidade, influencia a igreja. A cultura de uma nação, a cultura de uma cidade, influencia o comportamento, a mentalidade, o espírito. Nós somos do Rio, estamos no Rio, a igreja está no Rio, a igreja, no caso da nossa igreja, está em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Uma igreja na zona sul do Rio de Janeiro adquire umas características da zona sul do Rio de Janeiro. Uma igreja que esteja na Baixada Fluminense adquire características da Baixada Fluminense. Isso não quer dizer que uma igreja seja superior a outra em qualquer coisa. Isso quer dizer que elas têm visão diferente, que elas têm comportamento diferente. Por quê? Porque há uma mentalidade, há uma cultura. Uma igreja brasileira, uma igreja americana, uma igreja coreana, uma igreja sul-africana, uma igreja inglesa, são igrejas diferentes. São igrejas afetadas por características humanas. Uma cidade como Laodiceia, próspera, rica, a igreja começa a assumir as mesmas características daquela cidade. Não é à toa que um dos maiores intelectuais que houve nos pais da igreja era de Alexandria, porque Alexandria era um centro de cultura. E a igreja em Alexandria, os chamados pais africanos, que poucos estudam, eles tinham esta característica de um centro cultural. Tarsis, de onde Paulo era oriundo, era como se fosse uma Harvard de nossos dias. E então, não foi sem motivo que o mais intelectual dos apóstolos era oriundo de Tarsis.
o homem que aprendeu aos pés de Gamaliel. Então, tudo isto são fatores que influenciam, que não determinam, que influenciam. Não são os fatores determinantes, mas o espírito da cidade. Nós também temos que reconhecê-la e não nos deixarmos ser dominados pelo espírito da cidade ou pelo espírito da nação, mas sermos agentes influenciadores. O grande problema de sermos mornos, como Laodiceia era morna, é que o morno, quando se compara ao frio, nunca se vê morno, se vê quente. E quando se compara ao quente, nunca se vê morno, se vê frio. De modo que ele nunca reconhece o seu estado real. Ele não tem consciência. E nós precisamos pedir ao Senhor, convence-nos, Espírito, do pecado, do juízo e da justiça, para que nós não estejamos assim, nesse estado de apatia espiritual, sem arrependimento. A gente que não consegue mais se arrepender, a gente que não consegue mais confessar pecados, simplesmente porque não consegue mais enxergá-lo, é cego. Se nós não dermos ouvidos ao Senhor, nós não seremos apenas infelizes, pobres, miseráveis, cegos e nus, seremos também surdos. De modo que a primeira coisa que antes de vencer a cegueira, eu preciso vencer a surdez. Antes de vencer a nudez, eu preciso vencer a surdez. Antes de vencer a pobreza e a miséria, eu preciso vencer a minha surdez. Antes de vencer a infelicidade, e a pior das infelicidades, a infelicidade camuflada e uma espécie de contentamento de uma felicidade. Eu preciso vencer a minha surdez. Se alguém ouvir, se alguém não for surdo, se alguém me escutar, e não apenas me escutar, mas abrir a porta, eu entrarei. Sabe, há portas que precisam ser abertas para o Senhor. A porta da igreja precisa ser aberta para o Senhor. Essa é a porta que nós estamos falando hoje, porque nós estamos pedindo que Deus abra portas para a igreja, mas Deus está pedindo, igreja, abra sua porta para mim. Há uma segunda porta que precisa ser aberta, a porta da minha casa. Entra em minha casa, Senhor. Hoje me convém estar em sua casa, e quando eu abro a porta da minha casa, o Senhor também entra sem demora. Há uma terceira porta que precisa ser aberta, a porta da minha vida, a porta do meu coração. Gregório, o Papa, baseado nesse texto, fez um sermão memorável sobre a porta que é aberta pelo lado de dentro, a porta do coração do homem, que Deus não derrubará, porque Deus não é ladrão, porque Ele não assalta, Ele não entra pela janela, Ele não derruba a porta, Ele entra pela porta, e Ele espera até que aprendamos nós a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. E abramos as portas e os portais eternos para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Abramos as portas para o Senhor.
abramos as portas para o Senhor. Laodiceia tem um significado muito especial, porque o nome Laodiceia significa direito das pessoas, governo do povo. É uma igreja governada pelos costumes dos homens e não pela palavra de Deus. Quando nós somos dominados totalmente pela nossa própria vontade, que aí já não será mais a nossa vontade, será um elemento chamado teimosia. E é o que a Bíblia diz: mas o meu povo não me quis escutar. Então, deixei-os andar em sua própria teimosia. O maior castigo que Deus pode nos dar é nos deixar fazer a nossa vontade. A nossa vontade. Uma igreja que faz a sua vontade. Quando você é uma igreja como Filadélfia, que é fraca, mas fiel, você nada poderá fazer se Deus não te ajudar. Você nada poderá fazer, mas quando você é uma igreja rica, você às vezes não consulta mais ao Senhor. Você faz o que você quer fazer. Sabe, eu muitas vezes sinto em meu coração, eu creio que você sinta igual, que Deus deseja que venhamos a fazer alguma coisa. E então o nosso único problema, a nossa única limitação é que nós não temos os recursos para fazer. Então o que nós fazemos? Nós nos ajoelhamos, nós oramos e nós pedimos a Deus: manda os recursos, Senhor. Manda os recursos, Senhor. E aí é fácil saber se Deus quer ou não quer que venhamos a fazer. Porque se Ele quer, Ele manda os recursos. E se Ele não quiser, Ele não manda os recursos. Mas quando você é rico, você corre um grande risco de nem perguntar a Deus se essa é a vontade dEle. Você faz porque você é rico. Você pode fazer. Você pode fazer. Nem sempre ter recursos e grandes recursos quer dizer que seja bênção. Sabe, a Bíblia diz, e há um texto na Bíblia tão interessante: decidi castigá-los. E como Deus decidiu castigá-los? A Bíblia diz: dei-lhes ouro. E tem gente que dizendo: então me castiga, Senhor. Dei-lhes ouro. E isto suscitou a ganância, a ambição das nações ao redor deles, que os atacaram. De modo que o ouro para eles não foi bom. O ouro para eles foi mau. Então, nem sempre essas coisas que hoje a igreja coloca como verdadeiras bênçãos são as verdadeiras bênçãos. Mas ter a intimidade com Deus, a proximidade com Deus, isto é a verdadeira bênção. Essa é a única igreja que de fato, porque há outra que o Senhor não elogia, mas diz: tens aí uns poucos. Uns poucos. E isso foi o elogio de Deus. Mas Laodiceia, não vem um elogio. Porém, deixe-me dizer uma coisa: Deus não precisa nos elogiar para nos amar, porque Ele ainda assim diz: eu ainda te amo. Nós não temos que ser elogiáveis para que Deus nos ame. Deus nos ama pela graça. Não há uma carta que manifeste tanto a graça do amor incondicional de Deus como de Laodiceia.
porque Laodiceia não merece o amor, mas ainda assim Deus a ama. Ainda assim Deus deseja salvá-la da tepidez, que é o estado de estar morna. Ainda Deus deseja evitar que ela seja vomitada. Eu volto a dizer, a maior tragédia da igreja dos nossos dias, como disse John Stott, é haver santos sem santidade. Que frase extraordinária desse que foi um dos maiores mestres da palavra dos nossos tempos. É uma verdade que nós temos que encarar e que nós devemos, volto a dizer, ter zelo e arrependimento. Que nós devemos acertar não apenas os mandamentos de Deus, mas os conselhos de Deus. Veja, o que ele está dizendo não é ordeno-te, é aconselho-te. Há um conselho para que nos acertamos, há um conselho para nos arrependermos, há um conselho para voltarmos a ter o zelo, há um conselho para sairmos do caminho que pode nos levar a todos os males, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Laodiceia era uma igreja que tinha tudo, menos o mais importante: Jesus. E a Bíblia diz mesmo, eu sou o verbo. Diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem Cristo na igreja, nada do que foi feito se fez. Tudo é em vão. Se eu não tiver amor, de nada me valerá. E Deus é amor. É justamente uma igreja, é a igreja do amor fraternal. E nessa outra igreja, o amor não está presente. A não ser, possivelmente, o amor pelas riquezas. O amor pelo dinheiro, que é a raiz de todos os males. Essa igreja demonstra ainda uma grande verdade para nós. Quando você lê do primeiro ao último, sabe, às vezes nós analisamos as 7 igrejas separadas, mas ao início diz, quem tem ouvidos, e se termina dizendo, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então você tem que ouvir o conjunto da mensagem. E veja um dinamismo. Em Éfeso, há um dinamismo sobre a iminência. E isso se vai correndo as epístolas ou as cartas às igrejas, às 7 igrejas do Apocalipse. Em Éfeso, a iminência da visitação do Senhor. Não apenas da volta, mas da visitação de Jesus. A sua igreja, é dito, brevemente virei a ti. Assim começa em Éfeso. Em Esmirna, nada é dito. Para uma igreja que sofre como Esmirna está sofrendo, a mensagem é sempre uma mensagem de consolo, de conforto, de encorajamento. Mas em Pérgamo, ele disse, virei a ti em breve. Começa dizendo, brevemente virei a ti, e agora virei a ti em breve.
A Tiatira disse: até que eu venha, eu virei. Em Sardes é dito ainda: virei como ladrão, e não saberás. Em Filadélfia é dito: venho sem demora. Agora veja o que é dito em Laodiceia: estou à porta. Você percebe algo? Você percebe que o Senhor está vindo? Você percebe nas palavras que há uma mensagem clara: eu estou vindo, e o tempo está se apressando. E quando chega a Laodiceia, diz: eu já estou à porta. Eu já estou à porta, eu estou aqui. Abra esta porta. Não espere mais. Não fique esperando mais. Não pense que brevemente, não pense que em breve, não pense até que eu venha, não pense mais que eu virei e você não perceberá, e ele veio e nós não percebemos. Venho sem demora e eu já estou à porta. Meus irmãos, quando eu comecei a olhar isso mexeu comigo. Deus falando com cada um de nós, Deus nos alertando, diz: eu virei, olha que em breve, olha que eu estou chegando, olha que você não vai perceber, mais um pouco eu estou aí, eu estou aqui. É hora de aproveitarmos, de não nos mantermos mornos, de não permitirmos que as nossas águas sejam paradas. Sabe, águas paradas correm o risco de se tornar o quê? Podres. Temos que começar a entrar na dinâmica do Espírito, na dinâmica das águas, no mover das águas. Temos que começar a agitar as águas, águas que podem ser agitadas pela corrente das águas, pelo vento nas águas. Temos que ter esse vento soprando, esse vento que vai transformar as nossas águas, que vai transformar as nossas águas. Eu imagino como as águas do Jordão, sabe, uma das coisas que me chamou a atenção nas águas do Jordão, que são águas frescas. Quando você vai à fonte do Jordão, perto do Hermon, do gelo do Hermon, são águas geladas, são águas agradáveis, são águas boas de se beber, boas de se beber. E quem passa por aquele lugar, e faço votos que todos uns dias, pelo menos uma vez, possam ir, possam conhecer esses lugares maravilhosos, que vai ser uma experiência enriquecedora para você quanto às Sagradas Escrituras. Quando você vê a fonte de Eliseu, que está lá até hoje, de águas frescas, de águas agradáveis, cristalina, uma água mineral puríssima. E você pensar, isso eram águas podres, isso não era água boa para se beber, eram águas que enfermavam, que quem tomava vomitava, que quem tomava passava mal, e foram transformadas. Nós também podemos ser as águas transformadas, de águas que enfermam o corpo, para que águas que sustentam o corpo, águas de vida, numa fonte de vida. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão águas de vida, as águas vivas. Nós precisamos
realmente entrar no caminho do zelo e do arrependimento. E então veja que bênção extraordinária, assentar-se-á comigo no meu trono. Porque quem vence em Laodiceia merece reinar. E o Senhor está manifestando mais do que em qualquer outra igreja a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, para uma igreja que qualquer um de nós já desprezaria. Jesus ainda diz: te dou uma nova oportunidade, eu estou à porta, eu bato, ouça, volte a ser zeloso, arrepende-se, e então o que eu farei? Eu te abençoarei, eu entrarei, eu cearei contigo, e tu cearás comigo, eu te darei que se assente no meu trono, como eu venci. Jesus está nos chamando a um nível de vitória semelhante ao dele, como eu venci, e a um nível de honra semelhante ao que o Pai fez a ele. Ele deseja fazer a nós. Isto é graça. Isso não é mérito. Isto é graça. Assim, eu disse que nós precisamos abrir 3 portas. E a primeira porta que devemos abrir pelo zelo e arrependimento é a porta do nosso coração. Se hoje há pessoas que se afastaram do Senhor Jesus, que seguiram o seu próprio caminho, como o filho pródigo disse ao pai: deixa-me viver o meu caminho, deixa eu viver a minha vida. E na sua teimosia se desviaram e hoje sofrem, que talvez não tenham nem consciência do seu estado. Hoje é o dia que Deus pode te conscientizar, porque as armas da luz são poderosas em Deus, capazes de trazer cativa toda a mente, argumentos que não são humanos. Eu não quero te convencer, eu quero que você seja convencido pelo Espírito Santo. Se há aqueles que saíram, se há aqueles que foram, sabe, há tantas pessoas que se desviam pelas sutilezas do erro. Que mal há? É apenas amor. E começam relacionamentos que Deus não aprova. É apenas amor. E se perdem. Não digo isso apenas em relacionamentos e que levam ao relacionamento até sexual. Digo isso em qualquer nível de relacionamento. E que muitas vezes, meus irmãos, saiba do seguinte, que Deus tem gente para nos abençoar, mas o diabo também tem gente para nos atrapalhar. E quando o diabo não pode te vencer, o que ele faz? Ele se junta a você através de alguém. E muitos se desviaram por amizades, por más conversações, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para condenar a ninguém, eu estou aqui para dizer: ainda há tempo. Ele está à porta, ele está batendo a porta, ele simplesmente está dizendo: escuta-me, e se você me ouvir e abrir a sua porta, eu entrarei em sua vida, transformarei para sempre a sua vida.
Há pessoas que talvez estejam nos ouvindo, que elas conheceram o Senhor, que estiveram na casa do Senhor, mas se desviaram. A você também o Senhor está dizendo. Você talvez que não reconheça o seu estado espiritual, mas você está nu, você está pobre, você é miserável, você é infeliz, mas você não sabe. Você não sabe, mas porque você não tem o que é mais importante ter: a Jesus Cristo. Se você agora deseja aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, ou deseja retornar ao convívio com Cristo, porque você se afastou, alguns se afastaram por sua vontade, outros se afastaram porque os homens os afastaram, foram expulsos pelos escândalos, ou pela maldade humana que também existe dentro da igreja. Se você deseja voltar para Jesus, arrepender-se, ter um zelo, estar com Ele, ter a intimidade com Ele, a comunhão com Ele, simplesmente agora ore comigo. Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração, para que o Senhor entre em minha vida. Eu que te conheci, mas que estive longe por minha própria vontade, que segui os costumes dos homens, o conselho dos homens, o governo dos homens. Senhor, eu peço perdão. E a Bíblia diz: Ele não lança fora aquele que vem a Ele. Não seja cego. Não continue cego. Não se permita ser surdo. Ouça agora. E na hora que você ouvir, os seus olhos se abrirão. Você tomará vestes novas, brancas. Você terá o colírio, que fará com que os seus olhos fiquem sãos. Você terá o ouro, muitas vezes refinado, e que nunca mais haverá miséria e pobreza em sua vida. No nome de Jesus Cristo. Mas há uma segunda porta a ser aberta, a porta da nossa casa. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda a tua casa. Entra na minha casa, Senhor. E quando Ele entra na nossa casa, há salvação na nossa casa. Mas quando Ele entra na nossa casa, como Ele entrou na tenda de Abraão, as promessas há muito prometidas e até agora não alcançadas, se cumprem. E daqui a um ano eu voltarei e Sara terá nas mãos um filho. Até então, Abraão sempre saía de sua tenda. Deus mesmo diz: sai da tua tenda e eu te darei uma visão. Mas naquele dia, Abraão convidou Deus a entrar em sua tenda. Receba Jesus em sua casa. Abra a porta da sua casa, porque esse é o lugar que o Senhor deseja entrar. Eu entrarei em sua casa, eu cearei com Ele e Ele ceará comigo. E você dirá como Josué: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Se você deseja fazer este propósito, não há lugar para o diabo na minha casa.
Não há lugar para o pecado na minha casa. Não há lugar para a rebelião na minha casa. Porque o Senhor entrou em minha casa. Se você deseja que o Senhor Jesus entre na sua casa, que Ele entre nos seus negócios, porque a casa é mais do que a sua moradia, é a sua família, são seus familiares, são seus negócios, são seus amigos, são seus afazeres. Se você quer Jesus em sua casa e a sua casa com Jesus, apenas abra a sua porta. Senhor Jesus, que o Senhor entre em nossas casas, que haja salvação de todos os nossos amigos e familiares, que haja salvação dos nossos negócios, que haja bênção em nossa casa, que tudo que tem a ver conosco seja abençoado por Ti, no nome de Jesus Cristo. E a terceira oração que faço é a porta da igreja. A igreja tem que abrir essa porta e nós temos que abrir a porta da igreja. Abrir a porta da igreja e dizer: vem Espírito Santo. Nós oramos tanto por avivamento e vivemos tão pouco avivamento, porque talvez nos falte o quê? Zelo e arrependimento. Não há avivamento onde não há zelo e arrependimento. Mas se houver zelo e arrependimento, elas destrancam as portas trancadas da igreja. E hoje aqui, juntamente com todos, eu quero dizer: Jesus, entra e toma o teu lugar por direito. E então a vida voltará à igreja. E então os demônios serão expulsos. E então as enfermidades sairão dos corpos. E as vidas serão curadas. E o arrependimento chegará, porque Ele atrairá para si todos. No nome do Senhor Jesus, nós tomamos autoridade. E como igreja, fazendo parte da igreja, abrimos a porta e clamamos a Jesus: entra, Jesus, e toma o teu lugar. Queremos falar o teu nome e adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus, 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 no nome do Senhor Jesus. Amém.